Todos os dias, centenas de sites e canais são criados na internet por pessoas com os mais variados objetivos: vender, atrair, divulgar, negociar, etc. Por outro lado, um número gigantesco de páginas e canais não trazem nada de substancial, porque falta a coisa mais importante: o conteúdo rico. Um dos assuntos que cada vez mais se torna negócio, com uma enxurrada de canais e páginas laçando clientes com suas propagandas de cursos, é a magia. Os vendedores não economizam no marketing e no visual. Uma roupa bem a caráter, uma capa de mago, uma espada, símbolos, tudo para atrair o cliente a inscrever-se no curso. Nesse curso se promete que você saberá de coisas que lhe serão reveladas e a preço bem cômodo. São muito parecidos. Um pega o assunto do outro e cola na página ou repete o seu conteúdo no seu próprio canal. Não há pesquisa e nem estudo sério nesse meio. Importa mais chamar a atenção com situações vulgarmente chamadas de magia, pois logo vira espetáculo. O impulso como tal seria místico, dizem os mercadores dessa prática mercantilística da magia, mas os valores obedecem à prática do mercado. Para atrair a atenção, primeiro se escolhe um nome chamativo: sacerdote, alquimista, fráter, iniciado, mas o mais atrativo de todos é o de mago. Chamar-se mago atrai a atenção e fica mais fácil vender e fazer palestras a preços acessíveis. Dentro dessa mixórdia, podemos destacar um exemplo típico. É o caso do Anderson Rosa, que também colocou o nome chamativo de Frater Goya e denomina-se mago. Aí ele vai explicar num de seus vídeos, lá no seu canal, sobre o tarô a partir de Eliphas Levi. Então ele diz o seguinte: o tarô que segue as regras rígidas que Eliphas Levi colocou. Eu pensei, que regras rígidas são essas colocadas por Eliphas Levi? De onde ele tirou isso? E o que isso quer dizer? Seria bom que ele tivesse explicado, mas ele não explicou. Ele estava falando da carta do carro. Disse que a carta do carro, conforme Eliphas Levi, se tratava de Urim e Tumim, e que era uma técnica de adivinhação, e que essa técnica, segundo ele, tem um contexto de verdade e de mentira. Depois ele passa para a esfinge e sua sentença, mas sem dizer o que a sentença da esfinge tem a ver com todos os elementos destacados por Eliphas Levi. Assim como não percebeu que os vários elementos ali presentes, a começar pela arca, têm esfinges, e que os signos todos ali presentes têm a ver com Urim e Tumim, e que eles não podem ser separados sob pena de perder todo o significado encerrado ali na sua inteireza. Continuou falando, mas sem conseguir entrar em absolutamente nada no que Eliphas Levi escreveu sobre a carta. Depois o Goya cita o livro do grande Thornberg, Os 22 Arcanos do Tarô, na carta do carro, para forçar uma concordância naquilo que ele estava falando. O que não é isso que ocorre, porque o livro de Thornberg, por definição, é um livro que passa todo ele sob o olhar da tradição, isto é, uma demorada e arguta análise e observação que Thornberg faz das mudanças ocorridas dentro de um saber que vem se acumulando pelos séculos e séculos. Mas ela mesma, por meio da sabedoria, anuncia a mudança e o seu operador no processo sintetizador da tradição. Essa parte é longa e extremamente rica e profunda, e faz com que esse livro seja um marco até hoje. Agora, o que Eliphas Levi fala da carta que o Goya não entendeu? O que Eliphas Levi fala da carta, o carro, quando ele cita Turim e Tumim e Terafim, ele está mostrando algo muito mais profundo e que está oculto nesses signos que os antigos, por meio desses signos, transmitiam. O Turim e Tumim, por exemplo, correspondem às colunas do templo, e a consulta feita pelo sacerdote trazia o quaternário nas 4 palavras sagradas. Eliphas Levi está mostrando como os oráculos do mundo antigo, e ele demonstra fartamente como isso existia, apesar de ter essa conotação de adivinhação que eles trazem nas práticas populares, fala de um saber sobre o ser, sempre idêntico em seus princípios,
velados em símbolos, signos e números, guardando os mistérios da ciência dos antigos magos, e que isso se encontrava em todos os santuários do mundo. Revela a unidade por meio do simbolismo das matemáticas sagradas de uma tal maneira e nos conduzem à demonstração do infinito gerador da extensão e da prova do absoluto do que ensinavam os cálculos das ciências. Essa carta é riquíssima de significados, arcano mágico de uma latitude semântica colossal em sua fenomenologia. É como se todo o mundo coubesse nessa carta, diz Eliphas Levi. Mas o Goya, não sabendo do que se trata, não sabendo interpretar, não consegue saber e não consegue penetrar e nem dar inteligibilidade às imagens latentes do arcano. Depois ele vai falar de mitologia. Diz ele que os mitos não têm correspondências uns com os outros e faz uma justificação equivocada. Diz que para entender o mito você tem que entender o pensamento grego da época, porque senão você vai querer entender o grego lá atrás com os olhos de hoje e que você não vai conseguir entender. Bom, ele não entendeu direito o assunto e confundiu as coisas. Os mitos expressam modelos arquetípicos que se manifestam como estrutura psíquica e configura sempre representações da consciência coletiva. A função do mito é fixar os modelos exemplares de todas as ações humanas significativas. Vejamos, por exemplo, o mito de Eros e Psique e o mito de Lohengrin na ópera de Wagner. Um grego e outro alemão, mas ambos expressam a mesma questão e o mesmo significado. Eros e Psique, Parsifal e Elsa, ambos tratam do amor e da liberdade, pois só com o entendimento do que é liberdade é que o amor pode fazer morada no seu santuário sem ser maculado. Portanto, os mitos ajudam a compreender a universalidade que caracterizam a experiência da jornada humana. Dito isso, quando Goya fala que não dá para entender o grego lá atrás com os olhos de hoje, como ele diz, isso não ocorre pelos motivos que ele alega, como já falamos. O primeiro motivo é que somos modernos. Isto é, que o modo de compreensão da vida, da sociedade e da realidade foi totalmente integrado numa educação calcada na razão instrumental analítica nos últimos séculos, privilegiando um saber objetivista e coisificador que muitas vezes impossibilita a compreensão da natureza do mito pelo pensamento moderno, sem que se dê conta de que o mito constitui uma forma autônoma de pensamento diferente da razão. Por isso que não se entende não só os mitos gregos, porque a natureza do mito não pode ser alcançada por uma mente cindida, como falavam os alquimistas. Aliás, essa questão da mente cindida, típica do homem moderno, é uma questão muito profunda na alquimia. Depois ele vai comentar o que é síntese e comete mais um erro. Síntese não é nada do que ele falou, muito menos em se tratando das ciências dos magos. Provavelmente ele nunca ouviu falar que os conhecimentos da tradição conservam-se, condensam-se e depois, como a fênix simbólica, que jamais reaparece aos olhos do mundo sem haver consumido os despojos de sua vida anterior, surge como um clarão novamente e ratifica o saber eterno com a luz do novo, que os magos são os primeiros a ver o sinal e a revelação. São eles os primeiros e os únicos a fazer a síntese dos conhecimentos mágicos, que ocorre como atividade permanente de tempos em tempos. Mas o Goya não para por aí. Ele diz que Eliphas Levi e Pappus são autores em que a leitura só vale mesmo a título de curiosidade, porque eles são autores antiquados, ultrapassados, superados, diz ele. É mole? Ele se intitula mago, mas como disse Eliphas Levi, um mago não pode ser ignorante. Ele não sabe o que é síntese, não entende o que Eliphas Levi falou da carta ao carro, confunde o que Eliphas Levi falou sobre a magia cerimonial, não entende o que Pappus falou em sua obra, mas diz que os grandes magos estão superados. E foram superados por ele, ao que parece. Ele é o grande mago. Ele sim detém o saber, a verdadeira ciência que você pode encontrar nos seus cursos, que ele vende em muitas prestações e com desconto.
Eis como a charlatanice e ignorância vestem a capa para vender intrugices.